no capítulo 10. Sempre é um prazer estarmos juntos em comunhão, lendo, sendo ministrado pelo poder da palavra de Deus. E até um slogan na Igreja Reformada: sola as Escrituras. Eu quero que esse slogan ele venha a ser introduzido dentro desse ministério. Nada que não seja a palavra nós não cremos. Para crer tem que vir do poder da palavra de Deus. Amém? Amém. Só lembrando, queridos, que Marcos, chamado João Marcos, ele, quando Jesus foi crucificado, ele ainda não era discípulo de Jesus. Ele era um rapaz. Eu não sei se vocês lembram da última ceia do Senhor Jesus no cenáculo. Quantos lembram dessa passagem? Sim. Aquele cenáculo era da mãe de Marcos, do evangelista Marcos, chamada Maria, mãe dele. Marcos é o mesmo João Marcos que foi discípulo do apóstolo Pedro. E mais adiante ele foi discípulo na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Eu não sei se vocês lembram, em Atos dos Apóstolos, por causa dele, houve uma discussão entre Barnabé e Paulo, até ficaram um com o outro, se dividiram, um foi para um lado e outro foi para outro. O mesmo João Marcos foi executado na capital do Egito, Alexandria, por causa do evangelho. Ele foi carregado, arrastado em cavalos pelas ruas de Alexandria, por amor do evangelho de Jesus Cristo. Então é esse homem, depois da morte de Jesus, no ano 67 depois de Cristo, ele escreve o evangelho. Amém? Isso é como pano de fundo. Eu não vou cobrar nada de vocês não, tá bom? Isso já faz parte do ensinamento, em nome de Jesus. Então esse Marcos é o mesmo João Marcos que andou com o apóstolo Pedro, que andou com o apóstolo Paulo e que andou também nas missões junto com Lucas. Marcos capítulo 10. Abra por gentileza. Eu quero, filhos, que vocês se alegrem, porque é noite de milagres. Aleluia, eu creio. É noite onde Deus vai derramar a sua graça no nosso meio. Amém? Deus tem coisas grandes para as nossas vidas. Amém. Nós iremos ler do versículo 46 ao versículo 52. O tema dessa noite é esse: nunca desista dos seus sonhos. Amém. Todos acharam? Amém. Tem alguém aqui pensando em desistir de um projeto, de um sonho? Eu quero falar para você, em nome de Jesus Cristo: nunca desista dos seus sonhos. Amém? Posso ler, filhos? Amém. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram-lhe então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando-se de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus.
Perguntou-lhe Jesus, essa é a pergunta-chave. Perguntou-lhe Jesus, que queres que eu te faça? Respondeu o cego, mestre, que quer dizer rabi, mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver. Seguia a Jesus estrada fora. Glória a Deus. Amém? Amém. Amém. É maravilhoso falar das histórias do Evangelho, porque são nos Evangelhos que nós iremos nos deparar com coisas maravilhosas, com curas, Jesus pregando na popa de um barco, Jesus restaurando a autoestima das pessoas. O cenário de Israel era um cenário caótico, onde eles estavam debaixo de um lago, estava a cúpula romana, sanguinária, mandava há quase 100 anos o território de Israel, começando de Jerusalém até os territórios da Galileia. E de um outro lado tinha a cúpula religiosa, que era a que mais matava sonhos. Estavam ali os zelotes, estavam ali os fariseus, estavam ali os escribas, estavam ali os herodianos. Israel sempre foi desta forma, na questão religiosa, em primeiro lugar, na questão acolhedora, em último lugar. A igreja, ela tem passado por esses momentos. De um lado, o cenário religioso, uma religião instantânea. No lado de hospedaria, no lado de recepção, no lado de cuidar, uma negação. Diz a palavra que Jesus ele vai para Jericó. Olha como são as contradições. Jericó para o judeu era um lugar maldito. Deus amaldiçoou Jericó por causa de algumas coisas que tinham acontecido naquele lugar. E agora o próprio Deus, na figura do seu Filho, vai santificar aquele próprio lugar, mostrando que não há acepção de pessoas. Deus ele continua o mesmo. Amém. Deus ele não olha para mim como as pessoas olham. Deus não olha para você como a sociedade olha. A sociedade costuma olhar por aquilo que você tem, por aquilo que você é, por aquilo que você pode oferecer para eles. Deus não. Deus, quando ele te olha, ele olha com os olhos de amor. Ele olha com os olhos de quem sacrificou a sua própria vida para que eu e você tivéssemos vida com abundância. E diz a palavra que agora ele está retornando desse território. Hoje Jericó pertence à comunidade árabe. Por exemplo, quando nós queremos hoje chegar no território de Jericó, o caravaneiro pode passar, mas se o guia for judeu, ele tem que descer na porta da cidade, porque até hoje há um conflito muito grande. Mas nessa época não. Nessa época os territórios da Palestina, inclusive Jericó, ainda fazia parte da comunidade judaica. E Jesus agora está vindo. E diz a palavra que esse homem não tem nome. Bartimeu não é o nome dele. Bartimeu quer dizer filho de Timeu. Esse homem estava jogado ao léu do destino. Esse homem era algo que não era visto com bons olhos pela sociedade. Inclusive, não poderia nem entrar no templo. Ele não poderia participar de cultos, porque nos cultos não poderiam entrar coxos, não poderiam entrar cegos, não poderiam entrar aleijados e não poderia entrar pobres. Olha a diferença. Mas ele não desiste. Diz a palavra que ele está à beira do caminho. Primeiro vamos entender quem é esse homem. Chamado o quê? Ele não tem nome. Já pensou você nascer sem nome, sem identidade? Porque
a Bíblia não cita o nome dele. Alguém acha que o nome dele era Bartimeu, mas não é. Ele está sem identidade, ele está sem valor, ele está sem honra. Muitas vezes Satanás ele quer jogar isso nas nossas costas. Ah, você não tem valor, as coisas não vão dar certo. Olha, a tua família nem olha para você. E eu quero falar para você, a palavra fala que Deus, Ele te chama pelo nome. Aleluia. Você é especial. Glória a Deus. Por mais que as pessoas achem que você não seja especial, você para Deus tem alto valor. Glória Diz a a Deus. palavra que você foi comprado com preço de sangue, o sangue caríssimo. Aleluia. Mas vamos lá. Às vezes, quando nós olhamos para algumas pessoas, muitas vezes jogadas na rua, sem destino, sem história, todas as pessoas têm uma história, irmãos. Jesus, quando Ele olha para nós, Ele olha lá dentro do coração. Esse homem tinha uma história. Diz o escritor chamado Flávio Josefo. Flávio Josefo foi um historiador nos anos 70 depois de Cristo, que o pai deste homem, chamado Timeu, era um homem conceituado em Israel. Inclusive ele participou de algumas guerras na época de Betel. Quando o território de Roma, quando Roma domina o território da Palestina, começa a haver um grande confronto, embate, porque muitos judeus estavam perdendo as suas terras, estavam perdendo as suas propriedades para César. Eles eram obrigados a prestar conta com César, que era o governo romano. E diz a palavra que um montinho foi levantado, houve uma rebelião. As pessoas se revoltaram porque não, eu não vou entregar. Trabalhamos os anos todos para conquistar, agora dá tudo para o governo. Como pano de fundo aqui, é gostoso quando nós vamos contribuir com o governo para dar parte do nosso... Não, imposto. É bom quando nós fazemos isso. É de direito do governo, mas ele tira uma parte. Quando ele vai devolver, ele devolve a mesma parte? Não. Não. Geralmente ele sempre come a melhor parte dos nossos bolsos. Mas diz a palavra que esse homem chamado Timeu, pai de Bartimeu, pai desse cego, estava no meio dessa rebelião. Depois vocês encontram isso nas histórias antigas judaicas, ou guerras judaicas, ou histórias dos judeus, no livro de Flávio José. E diz a palavra que nessa rebelião, o governo romano, ele manda crucificar vivo todos que tinham se rebelado. E quem que estava no meio? O pai dele. O pai dele estava no meio. Querido, quantas pessoas estão cheias de feridas na alma? Pessoas que não conseguem se recuperar porque foram abaladas ainda na sua infância. Pessoas que foram abusadas na sua infância. Elas não conseguem se levantar, muitas vezes têm problemas psicossomáticos na alma, porque não conseguem sarar. Mas eu quero falar nessa noite que esse Deus que nós estamos falando nessa noite é um Deus que tem poder de restaurar as nossas vidas. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E daí, como filho, o governo de Roma, para que ele não se levantasse depois contra Roma, eles vazam os 2 olhos dessa criança. O pai é morto no meio da rebelião. E agora esse menino, esse jovem, tem os seus 2 olhos vazados para que ele não se rebelasse. Você vai observar no texto que ele fala: Senhor, que eu volte a ver. Se ele fala Senhor, que eu volte a ver, é porque um dia ele enxergava. Amém? Mas vamos para o texto.
E foram para Jericó quando ele saía de Jericó, juntamente com os seus discípulos e numerosa multidão. Sempre foi assim. Aonde Jesus estava, sempre era motivo de aglomeração, sempre era motivo de ajuntamento, porque as pessoas se alimentavam. Aleluia. As pessoas estavam vindo de uma religião muito dura. O judaísmo estava debaixo dos 10 mandamentos. E os 10 mandamentos é chamado a lei da morte. Os 10 mandamentos eram da seguinte forma: se você não conseguisse cumprir aquilo que a lei exigia, você era punido pela lei. Você quer ver um exemplo? Se tivesse uma mulher, tivesse 2 homens brigando, e uma mulher grávida, ela passasse no meio da conversa, e ela fosse atingida, a lei obrigava aquela mãe a ser indenizada. Se a criança morresse, morriam os 2 apedrejados. A lei dos 10 mandamentos eram pesadíssimas. Hoje você chega numa igreja para congregar, e o pastor fala o seguinte: olha, irmãos, você quer participar, você quer ser crente? Então vamos fazer o seguinte: a primeira coisa, você tem que parar de pecar. Você está pecando muito. A segunda, as tuas vestes não estão compatíveis com o ministério. Você tem que mudar isso. Sabe ler o Salmo 91? Quero ver se você sabe. Então as pessoas, elas já estão cansadas, decepcionadas. A religião, a palavra religião quer dizer religar o homem a Deus. E não é isso que tem acontecido. São inúmeras pessoas que hoje não querem estar numa igreja local, não tem prazer, porque a maioria delas foram feridas. Esse homem, ele foi ferido pela própria religião. Ele estava jogado pela sociedade, porque ninguém o enxergava como um cidadão. Só que tem o seguinte: no texto fala que ele estava à beira do caminho. E geralmente quem está à beira do caminho é porque está na expectativa de alguma coisa. Aleluia. Você não pode estar na beira do caminho à toa. Não. Você não pode estar na beira do caminho, irmão, esperando o tempo passar. Quem está na beira do caminho, o caminho é uma mão aonde geralmente se adquire alguma coisa, nem que for para olhar para a vida dos outros. Mas o caminho é um lugar de expectativa. Quando você chega no culto, que a palavra de Deus, ela é ministrada, você fique na expectativa, porque haverá milagres. Aleluia. Glória a Deus. Ele não desiste. Olha o que fala o texto. Bartimeu cego. Olha, a situação dele estava precária, irmãos. Esse homem é cego. Eu não sei como que ele chegou ali. Eu não sei. Eu não sei se a multidão conduziu ele até ali. Eu não sei se algumas pessoas o pegaram pelas mãos e levaram ele ali. Mas ele chegou lá. Eu quero dizer em nome de Jesus, filhos, você nasceu para vencer. Sabe, hoje você tem os 2 olhos, você tem os seus braços, você tem saúde. É motivo de agradecer a Deus. Porque esse homem, ele não desiste, ele chega, ele fica na beira do caminho. A palavra, o texto não fala quantas horas ele esperou, mas ele tem 2 problemas aqui. O primeiro dele é mais grave. Ele não enxerga. Não enxerga. Se fosse nos dias de hoje, ele tinha um cão-guia. Quer dizer, não tinha porque não tinha dinheiro. Um cão-guia é caro. Imagina só agora a insegurança de você não enxergar, de não saber o que está em sua volta, se tem pessoas boas ou ruins. Alguém falando no ouvido dele: olha, não vai dar certo, não vá. Não vá, porque o mestre não vai te atender. O mestre não tem tempo para você. Não adianta você ir. Ele permanece com a sua convicção intacta. Aleluia. Ele não desvia os seus pensamentos.
e depois ele não tem nada, ele é pobre, e não só pobre, ele mendiga também, mas mesmo assim, ele não desiste. Estava sentado à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar. Outra coisa interessante: quando o mundo te fizer parar, guarde isso. Quando as pessoas quiserem te calar, clame. Aleluia. Clame, porque você tem um Deus que te atende. Amém. Às vezes nós temos buscado em lugares errados. Talvez se você for num banco hoje buscar um empréstimo, você não seja bem recepcionado. Mas eu estou falando aqui de um Deus que criou o universo, de um Deus que tudo pode, de um Deus que ele já vinha fazendo muitos milagres. Amém. Então, quando as coisas se apertarem, clame. Clame em alta voz. Clame por socorro. Não seja orgulhoso. Não seja altivo. Clame porque Ele te chama, Ele te ama, Ele vai entender o seu clamor. Amém? Amém. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Amém? E diz a palavra que o Senhor Jesus olhou, atendeu o clamor dele. E eu quero deixar aqui alguns exemplos nessa noite. O primeiro deles: Bartimeu tinha um passado de desprezo, um passado desprezível, um passado que não trazia honra, não trazia prazer. Quando você tem um passado legal, aonde você teve uma infância boa, aonde você se apega em coisas maravilhosas, mas esse homem aí está cheio de feridas na alma. Não era à toa que ele estava jogado ali naquele caminho. A coisa mais humilhante, irmão, não sei se você já passou por isso, mas é muito humilhante quando você tem que pedir. É verdade. Sabe, a sua autoestima vai lá embaixo. E diz a palavra aqui que ele não está só pedindo, ele está clamando. Por causa do passado dele. O passado dele é um passado desonroso. Mas eu quero falar para você que aquele que está em Jesus, nova criatura é. Aleluia. As coisas Aleluia. velhas se passaram, Glória a Deus. e eis que tudo se fez Novo. Aleluia. Aleluia. Hoje é noite de coisas novas. Amém. Hoje é noite de você ver Deus operando na tua vida de uma forma especial. Glória a Deus. Bartimeu, ele está aqui na expectativa, irmão, de um milagre. É o último recurso que ele busca. Agora é tudo ou nada. Agora ele vai para as cabeças mesmo. Só tem agora esse meio, não há outro. Não há outra solução. Glória. Bartimeu tinha um passado de desprezo. Imagina só. Você perder alguém na família já é difícil. Dependendo da forma que você perde essa pessoa, você acorda muitas noites lembrando. E muitas vezes a sua alma ainda não é sarada. Imagina você perder uma pessoa de uma forma cruel, que não há explicação, por puro ódio, por pura tirania. O pior na vida de Bartimeu não era a sua visão física. Isso era uma ferida pequena. A maior ferida na vida deste homem era aqui, ó. Era aqui, ó. E eu quero falar para você nessa noite, filhos,
que o mesmo Jesus que visitou Bartimeu, ele está aqui agora. Amém. Ele está aqui agora. Glória ao teu nome, Senhor. É como se ele estivesse falando: filho, você pode falar para mim aonde está doendo, aonde está dolorido, em que lugar te feriram. Eu tenho um bálsamo na mão para sarar. Eu tenho tudo nas mãos que você precisa. O passado dele era desprezível. Mas olha que coisa interessante. Ele usa um tema aqui, o Marcos usa com muita propriedade, no versículo 47. Na parte B. Pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Por que ele usa o tema filho de Davi? Eu vou explicar para vocês. Primeiro, porque uma simbologia messiânica. Primeiro por isso. E segundo, porque ele já tinha ouvido falar que da raiz de Davi, da linhagem de Davi, sairia o Salvador do mundo. Aleluia. Aquele que tinha o poder de resolver a situação de Israel. Ele sabia que aquele homem que estava passando ali não era uma pessoa comum. Não era apenas um profeta, pastor. Aleluia. Não era apenas um curador, um curandeiro. Não era apenas alguém que alegrava com a palavra. Mas ele sabia, pelo tema que ele usa, filho de Davi, que esse tema é messiânico. Ele sabia que aquele homem era o próprio Deus. Aleluia. Irmão, quem está falando com você nessa noite por intermédio da palavra? Aleluia, meu Deus. É o Aleluia. próprio Deus. Glória a Deus. Eu Glória creio. ao teu nome. E ele usa uma palavra aqui muito forte que mexe com essa estrutura de Deus. Tem compaixão de mim. Oh, meu Deus. A palavra compaixão, irmão, é algo que eu não tenho usado na minha vida. Compaixão não é só você ajudar alguém. Não. Compaixão é eu sentir a mesma dor que o irmão Jurandir está sentindo. Oh, meu Deus. É eu tomar partido das dores da irmã Laurita para mim. É eu abraçar a sua causa, minha irmã. Isso é compaixão. Não é você ter pena das pessoas. É você ir além. É você tirar de você para doar para aquele que precisa. Aleluia. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Olha que interessante. Em segundo lugar, eu queria destacar outro ponto importante na vida desse homem sem nome. Porque quando você está numa sala de aula e é chamado pelo nome, você fala presente. Quando você está na empresa, é chamado pelo nome, vai bater o cartão, você bate com o seu nome. E quando a pessoa não tem nome? Quando a pessoa é esquecida? Mas eu quero trazer o texto nessa noite, lembrando que mesmo quando as pessoas esquecerem de você, Deus, Ele já te conhece. Abre por gentileza em Isaías 59. Aleluia, queridos, se prepara porque algo grandioso Deus fará na tua vida nessa noite. Amém. Eu creio. Aleluia. Desculpa, queridos, 49. 4:9. Do livro do profeta messiânico. E eu quero que você saia remoendo esses versículos que iremos ler. Nós iremos ler o versículo 15 e o 16. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas se
mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todo o tempo não me esqueceria de ti. Glória a Deus. Sabe, querido, parece que muitas vezes as coisas parece que não estão dando certo. Eu quero falar que por mais que alguém não enxergue os seus dons, a sua qualidade, o seu trabalho, as suas lágrimas, os seus sonhos, os seus projetos, eu quero falar nessa noite que Deus jamais se esquecerá de você. Aleluia. Aleluia. Oh, Senhor, glorifica-se Deus. Aleluia. Sabe, irmãos, tantos casais hoje que juraram amor no altar, na hora da dor, na hora da alegria, na hora da tristeza, na hora das coisas boas, e ao mesmo tempo que juram no altar, faz juramento, daqui uns dias você vê as pessoas se separando. Quantos patrões não prometem uma promoção? Quantas vezes a pessoa que ama você, que fala que ama você, faz 1000 promessas e não cumpre? E você vai se frustrando, você vai se decepcionando, irmão. É uma onda de revelação nessa igreja que dá dó. Olha, varão, conta aí 3 dias que a bênção chega. Passa 3 dias, passa 4, passa 3 meses, 3 anos. E a pessoa fala: cadê a promessa, Deus? A palavra que Ele promete, Ele cumpre. Amém. Se Ele falou que por mais que uma mãe viesse se esquecer do filho que ela carregou há 9 meses, Ele jamais se esquece de você. Aleluia. Vamos voltar para Marcos. Glória a Deus. Eu comecei falando nessa noite, nunca desista dos seus sonhos. Agora eu vou falar outra palavra em cima disso. Entregue seus sonhos a Deus. Amém. Entregue seus projetos a Deus. Amém. Porque Ele tem poder para cuidar de cada um deles. Amém. Talvez você entrou aqui nessa noite preocupado com o filho, preocupado com a crise no país, preocupado com o trabalho amanhã, preocupado em várias áreas da tua vida. Eu quero falar para você: primeiro, não desista dos teus sonhos. Segundo, Amém. entregue cada um deles a Deus. Amém. Em nome de Jesus. Versículo 48 de Marcos 10. E muitos o repreendiam para que se calasse. Interessante, né? Existem mais pessoas para mexer com a nossa autoestima, para colocá-la para baixo do que para cima. É verdade. As pessoas estavam mais interessadas naquilo que elas precisavam no momento. Cala aí, meu irmão, você está gritando muito. Você está vendo aí que ele está atendendo? E sabe quem estava falando para ele se calar? Os discípulos. Aqueles que Jesus falou de amor fraternal, aqueles que Jesus falou para amar o seu próximo, eram esses que estavam pedindo para Bartimeu calar. Mas só que ele não para, irmãos. Ele continua. Ele não desiste. Glória a Deus. Ele não cessa. Ele confia. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez mais gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele usa aqui 2 expressões: compaixão e misericórdia. A palavra misericórdia no original dela quer dizer você perdoar alguém que nunca mereceu perdão. Só quem pode fazer isso com uma pessoa
é Jesus. Aleluia. É você, e Ele já fez isso por nós. Quando Ele se entregou na cruz do Calvário, Glória a Deus. Ele exerceu a sua misericórdia pela nação. Amém. E nós estávamos embasados no meio. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Se eu errei, eu sei que tu tem poder de me purificar. E aí vem a ação de Deus. Eu quero destacar aqui o terceiro ponto. Bartimeu, ele enxergava mais o presente do que o passado. E isso aqui é um ponto importante, irmãos. Eu vou mostrar por quê. Quando você se recorda dos passados, se você não tiver com o coração sarado, você deixa entrar muitas mágoas lá dentro. É verdade. Bartimeu, ele está vislumbrando o presente. Ele procura se esquecer do passado, de uma vida desonrada, de uma vida de humilhação, de uma vida aonde ele tinha que pedir, e ele começa a vislumbrar o presente. Quem vive de passado não consegue ter sucesso no presente. Não consegue. Se você quiser ter uma vida plenamente satisfatória, o Espírito Santo está aqui nessa noite. Amém. Ele habita dentro de você. Amém. Comece a enxergar o autor e consumador da tua fé. Amém. Mesmo porque Ele já te perdoou de todos os pecados, passado, presente e até aquele que você cometerá. Versículo 49. Parou Jesus e disse, essa parte é linda demais. Parou Jesus e disse, chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Glória. A expressão levanta-te geralmente é para quem está caído. Eu não sei como é que está a sua autoestima, mas eu sei de uma coisa, que o mesmo Jesus que tem os seus olhos como chama de fogo, é Ele que está aqui nessa noite. E Ele está falando para você se levantar. Ele está falando para você ter bom ânimo, porque Ele te chama. Ele quer falar com você. Amém. Aleluia. Então nessa noite, levante sua cabeça. Levante sua cabeça, porque Deus tem bênção para você. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. E aí Ele desperta, lançando de si a capa. Queridos, presta bem atenção, olha aqui, ó. A capa é onde está o segredo da pregação. Essa capa, ela era combinada entre o sinédrio judaico e a cúpula romana. Quando alguém era declarado pobre ou dependente de um benefício, essa capa dava autoridade para ele pedir esmola em qualquer lugar. Ele tinha essa condição de ir em qualquer lugar, ali nas ruas de Jerusalém, ali na Galileia, na Judéia, para pedir esmola, porque era como se fosse um benefício essa capa. Só que essa capa, ela tinha um passado de humilhação. Irmão, Deus não levantou você para mendigar pão. É verdade. Deus não levantou você para estar pedindo, para estar se humilhando, irmãos. Esse homem passou anos e anos, levando essa capa. Quando Jesus o chama, a primeira coisa que ele faz, ele joga fora a capa. Irmão, se você quer ter uma vida abençoada por Deus, joga a capa fora, irmãos. Aleluia. Lança essa capa fora. A capa de ódio, de amargura, de perca, de depressão, de doença. Joga isso fora. Glória a Deus. Primeira coisa que ele faz, sai de perto de mim. Porque ele sabia que ele não iria mais depender dessa capa. Glória a Deus.
lançando de si a capa, a humilhação, a desonra, o desprezo. Diz a palavra que ele se levantou-se de um salto. Fica de pé, irmãos. Glória a Deus. Deus, ele tem o poder de levantar o desvalido do pó e colocar ele no lugar dos príncipes. Deus fez isso com Davi. Jesus não estava enxergando só a cegueira física. Jesus sabia as feridas que existiam na alma daquele homem. Só que Jesus é o mesmo. Ele levanta, ele transforma, ele abre as portas, ele cura. Agora é necessário que quando ele chamar, você tome uma posição. Tem pessoas que Jesus chama, ela fica na mesma posição. Você vai ver que Bartimeu, ele não fica acomodado, ele crê. E um dos slogans desse ministério é a fé. Amém. Aqui nós não pregamos sacrifícios. Aqui nós pregamos que se você tiver a fé de igual um grão de mostarda, não é do tamanho, viu, irmãos? Eu já vi pastor falando, se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, não é do tamanho não. É se você tiver a fé igual um grão de mostarda. Por quê? Porque o grão de mostarda você joga ele no solo, pequenininho, e ele cresce ao ponto de se tornar uma árvore grande para acolhimento de muitas pessoas. Lembre-se que não é a fé do tamanho de um grão de mostarda, é a fé igual a um grão de mostarda. Quantos sabiam disso? Tem pastor que prega do tamanho, né? O texto não fala do tamanho. Bartimeu, ele se levanta. Nessa noite Deus está falando: levante sua cabeça, pegue os seus sonhos, Aleluia. pegue os seus projetos e coloque diante de mim. Aleluia. Quarto ponto, nós fechamos essa ministração. Bartimeu estava na expectativa de um milagre. Para você sair da tua casa para vir até aqui, é porque você está na expectativa de alguma coisa. Você quer ouvir Deus falar com você. E olha que coisa linda. Perguntou-lhe Com Jesus: certeza. que queres que eu te faça? Parece que Jesus é meio sarcástico. Ou ele tinha muito bom senso. Irmão, como é que você vai perguntar para o cego: o que queres que eu te faça? Lógico que ele ia falar: eu quero enxergar. O senhor não está vendo que eu quero enxergar? Essa pergunta, ela é uma pergunta retórica. Jesus está perguntando para ele: é só isso que você quer? É essa a pergunta. Essa pergunta, irmão, ela é capciosa. Lógico que se fosse assim, Jesus estava brincando com esse homem. No meu caso, ele vai olhar para o mestre e falar: mestre, não olhar não, porque eu não estava enxergando, mas eu ouvi e falei: você está de brincadeira. Você está perguntando o que é que eu quero? Eu quero ver. Mas Jesus estava perguntando para ele: você quer só isso? Ou tem algo mais que precisa ser resolvido? Aleluia. Essa é a pergunta. E quando Deus pergunta alguma coisa para nós, Ele se amarra na sua palavra. A palavra dele não volta atrás. Então quando Ele pergunta, Ele se amarra na sua própria palavra. Qual é a pergunta dessa noite? O que você quer que Deus faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Essa palavra salvou, ela tem dois objetivos aqui. A primeira é de um problema, e a segunda é eterna. A fé traz o resultado e traz a salvação direta. E imediatamente tornou a ver. Seguiu Jesus estrada fora. E aqui há algo muito importante. E já iremos orar. Não se acostume com pouco. Tem pessoas que ela vem para a igreja
tudo errado. Tudo enrolado. Pior do que linha de pipa. As coisas começam a dar certo. Começa a clarear. Ela fala, opa, o negócio deu certo. E ela, ó, pica a mula. Vai embora. Irmãos, é só o começo da bênção de Deus para nós. Aquele homem é esperto. Ele fala o quê? Eu fui curado. Fui salvo. Fui liberto das minhas feridas. Eu vou querer sair de perto desse homem? Nananina não. Ele seguiu Jesus por estrada fora. Aleluia. Agora vai uma pergunta dura para nós. Eu nunca faço para você, faço para mim. Você é daquele que se contenta só com o milagre? Ou você quer usufruir mais Amém. da presença de Jesus? Amém. Feche os seus olhos. Eterno e amado Deus, sabe, Senhor, diante de uma reunião dessa, eu me jogo, eu me lanço, eu me derramo aos teus pés. Amém. Eu falaria igual Pedro falou: para onde iremos nós? Porque só tu tens as palavras de vida eterna. Oh Senhor, um dia o Senhor tirou de nós toda a cegueira espiritual. Amém, meu Deus. Nós estávamos, Senhor, errantes, como ovelhas sem pastores. E lá naquela cruz do Gólgota, o Senhor tomou para si todos os nossos pecados. O Senhor nos arrancou das trevas para a maravilhosa luz. E é por isso, meu Senhor, que nós te adoramos. Nós vivíamos cegos no nosso orgulho, no nosso vil pecado, com as nossas chagas espirituais. Mas um dia, meu Deus, o Senhor nos limpou, o Senhor nos justificou e o Senhor nos glorificou. Nessa noite, ó meu Deus, eu peço que o Senhor venha alcançar o coração dessa pessoa que entrou aqui nessa noite, sem perspectiva, sem expectativa. Eu quero, meu Senhor, para que teu nome venha ser glorificado nela. Eu peço que o Senhor venha operar o teu milagre, seja qualquer área, para que ela entenda que tu és o mesmo. Aleluia. Ontem, hoje e eternamente. Glória a Deus. Adore esse Deus maravilhoso. Aleluia. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Podeis assim. Aleluia. Carrega essa palavra no teu coração.